Hoje, Porsche é sinônimo de carros velozes, preços altos e, sejamos honestos, crises de meia-idade. Mas a empresa que conhecemos hoje teve uma história longa e colorida desde que foi fundada como uma pequena empresa de design de engenharia em Innerwald, na Alemanha. A Porsche é uma empresa que não deveria existir hoje. Durante seus 91 anos de história, esteve à beira do fechamento mais vezes do que gostaria de admitir publicamente. O segredo de sua resiliência tem sido sua capacidade incomparável de se adaptar e aproveitar ao máximo as oportunidades que tem para trabalhar. Hoje, quando você pensa na Porsche, pode pensar apenas em carros esportivos, mas essa nunca foi nem mesmo a intenção inicial da empresa. Não é a única coisa que eles fazem, e para aqueles que vêm de como o dinheiro funciona, vocês saberão que nem sequer é mais o seu negócio principal. Então, é hora de aprender como a história funciona, para aprender sobre todas as vezes que a Porsche deveria ter sido fechada e como ela sobreviveu para se tornar a empresa que é hoje. A Porsche foi fundada em 1931 em Stuttgart, Alemanha, por 3 homens: Ferdinand Porsche, seu genro Anton Pieck e Adolf Rosenberger. 1931 não era um bom momento para começar uma empresa de carros no que era então a Alemanha de Weimar. A Grande Depressão estava em pleno andamento em todo o mundo, e a Alemanha estava sentindo todo o impacto de seus efeitos, porque não só teve que lidar com as dificuldades financeiras da pior crise econômica de todos os tempos, mas também teve que pagar pesadas reparações de guerra aos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Porsche e Piëch eram homens muito inteligentes, ambos doutores em seus respectivos campos. Porsche em engenharia e Piëch em direito, mas eles não tinham o financiamento necessário para iniciar um negócio em um momento tão tumultuado na Alemanha. É aí que entra o muitas vezes esquecido terceiro fundador da Porsche, Adolf Rosenberger, um empresário de sucesso que forneceu o capital inicial para tirar a empresa do papel. A empresa foi fundada como Dr. Ing. HCEF, Porsche AG, que se traduz em Doutor em Engenharia, Grau Honorário Ferdinand Porsche Company. Essa convenção de nomenclatura é muito semelhante ao que você pode ver hoje com escritórios de advocacia que exibem os nomes e credenciais de seus parceiros. A Porsche se estabeleceu em um nome tão incomum porque a empresa nunca teve a intenção original de vender carros. O negócio foi criado como uma empresa de consultoria de engenharia, que forneceria conselhos a outras empresas de carros, como a Mercedes e a recém-formada Auto Union, uma coleção de 4 fabricantes alemães de veículos mais conhecidos, hoje como Audi. Ferdinand ainda estava muito orgulhoso de sua empresa de consultoria de engenharia e do que ela estava fazendo pela cidade em que operava. Ele criou um logotipo a partir de uma combinação de 2 brasões da região de Württemberg e da cidade de Stuttgart. Um logotipo que ainda é usado hoje e sobreviveu à região de onde tirou sua inspiração. Nos 5 anos seguintes, o trio administraria um negócio moderadamente bem-sucedido e construiria um bom nome para si como consultores automotivos para os grandes players alemães. Essas operações mudaram drasticamente em 1935 com uma mudança de governo que cimentaria a Porsche como um nome familiar, destruindo a alma do negócio no processo. 2 anos após o início das operações da empresa, o partido nazista liderado por Adolf Hitler havia chegado ao poder e 2 anos depois disso, Adolf Rosenberg, um dos 3 fundadores e judeu, foi preso e encarcerado por nenhum outro motivo além de sua fé. Ferdinand e Anton continuaram apesar desse revés e, em uma cruel ironia, garantiram o contrato mais importante que a empresa havia recebido do mesmo regime que havia prendido seu parceiro de negócios. Em 1937, a Frente Trabalhista Alemã fundou o Grupo Volkswagen e se propôs a fazer um carro que qualquer um pudesse pagar para dirigir em todas as novas rodovias que o governo estava construindo na época.
A Volkswagen era uma nova empresa sem experiência na construção de carros naquele momento. Então, um edital foi aberto a todos os fabricantes de carros na Alemanha para projetar o carro do povo. Por sorte, a jovem e ambiciosa empresa de engenharia da Porsche superaria os fabricantes de carros muito mais estabelecidos, como Mercedes, BMW e Audi. O Volkswagen Beetle foi projetado pela Porsche para transportar 2 pessoas a 96 km/h e custar menos de 1.000 marcos do Reich. Para fins de comparação, mesmo os veículos mais baratos produzidos pelas outras montadoras alemãs na época custavam, no mínimo, 10.000 marcos do Reich. O Beetle era um design tão brilhante que, apesar de suas especificações limitadas, tecnologia dos anos 1930 e história de origem questionável, foi construído 21 milhões de vezes e só saiu de produção em 2003. 3 anos após o lançamento do carro do povo, a Segunda Guerra Mundial estourou e as agora significativas operações da Porsche foram redirecionadas para a fabricação de equipamentos militares para o esforço de guerra alemão. A Porsche redesenhou o Beetle para operar como um veículo de transporte de tropas superleve, o Kübelwagen, e até mesmo impulsionou o design para criar uma versão anfíbia do carro que poderia dirigir tanto em terra quanto na água, chamado de Schwimmwagen. A empresa Porsche assumiu uma série de projetos mais ambiciosos, ao mesmo tempo em que assumia mais responsabilidades, supervisionando as operações das fábricas da Volkswagen. Em 1942, a Porsche lançou seu primeiro veículo híbrido. Mas este não era um carro econômico para abraçar árvores projetado para salvar o planeta. Era, na verdade, o oposto exato. Era um tanque. A Porsche desenvolveu um protótipo de tanque, Tiger, para licitar o contrato do governo para construir um veículo terrestre que venceria a guerra. O Porsche Tiger utilizava um motor a diesel em conjunto com 2 motores elétricos para alimentar a máquina de morte de 70 toneladas. O design da Porsche acabaria perdendo para o design mais tradicional apresentado pela empresa Panzer, mas da próxima vez que você vir alguém em um Cayenne híbrido, você saberá de onde esse design traça suas origens. No final da guerra, as fábricas da Porsche em Stuttgart e as fábricas da Volkswagen em Wolfsburg foram capturadas pelas forças aliadas. E o mesmo aconteceu com Ferdinand, Anton e o filho de Ferdinand, Ferry. Eles foram acusados como criminosos por utilizarem trabalho forçado em suas fábricas e condenados a 22 meses em uma prisão francesa. Esta foi uma sentença particularmente leve, especialmente porque Piech era um membro não militar da SS. Eles se safaram com uma abordagem tão leve, em parte porque testemunhas das fábricas comentaram sobre seu tratamento comparativamente humano. Isso incluiu o testemunho de seu antigo parceiro de negócios, Adolf Rosenberger, que conseguiu fugir da Alemanha, acabando por se tornar um cidadão americano que vivia na Califórnia. Os aliados também tinham agora problemas mais urgentes para lidar. Porsche e Volkswagen eram ambas empresas que prosperaram sob e foram administradas para o benefício do Estado nazista. Sob qualquer outra circunstância, elas deixariam de existir e suas fábricas seriam desmanteladas para peças, mas foram autorizadas a sobreviver porque os aliados queriam a Alemanha de volta de pé o mais rápido possível. O país estava sendo dividido em leste e oeste, com os soviéticos rapidamente se tornando o novo inimigo comum. A melhor maneira que os aliados não soviéticos procuraram impedir a propagação do comunismo na Europa foi criar um ambiente onde os negócios e a indústria pudessem prosperar sob um sistema capitalista. Iniciar novas empresas do zero seria lento e ineficiente. Então foi tomada a decisão de permitir que empresas como Volkswagen e Porsche mantivessem o lado civil de suas operações de negócios. Para a Porsche, este ainda era um grande golpe, porque durante toda a história da empresa, ela viveu principalmente de contratos do Estado alemão. A empresa encolheu significativamente, mas começou a tomar a forma da montadora que conhecemos hoje.
A empresa trocou suas mega fábricas em Stuttgart por uma serraria na Áustria. Mas naquele galpão, Ferdinand e seu filho Ferry projetaram o primeiro carro esportivo da Porsche, o 356. O 356 era praticamente apenas um Beetle modificado. Usava o mesmo motor minúsculo e tinha muitos dos mesmos componentes internos. A diferença é que o carro seria feito de alumínio, então era muito leve, o que lhe dava um ótimo desempenho nas pequenas estradas europeias. Ferry foi de porta em porta se encontrar com revendedores de automóveis alemães, implorando-lhes para oferecer seu novo carro esportivo aos seus clientes. Uma vez que essas encomendas atingiram um certo limite, Ferry começou a produzir o novo carro em uma pequena fábrica que ele comprou de volta na terra ancestral da Porsche, Stuttgart. O 356 não era um carro particularmente impressionante, mas foi o primeiro veículo que Ferdinand, Ferry e Anton construíram que ostentaria o emblema da Porsche. A empresa produziria o 356 por 14 anos e usaria versões fortemente modificadas do carro em competições de corrida de automóveis ao redor do mundo, com uma boa dose de sorte. Mas na década de 1960, ninguém estava disposto a pagar mais do que o preço de um Mustang por um carro que compartilhava componentes com um Beetle, de 20 anos de idade. Para resolver este problema, a empresa voltou à prancheta e projetou um carro mais potente a partir do zero, um carro que eles apelidaram de 901. Havia apenas um problema, e era que a Peugeot tinha marcas registradas na convenção de nomenclatura do número 0. Você verá isso nos modelos da Peugeot mesmo hoje. A Porsche contornou este problema simplesmente mudando o nome do carro de 901 para 911. O 911 é hoje o modelo Porsche mais conhecido e está em produção de uma forma ou de outra, desde que foi introduzido pela primeira vez em meados dos anos 60. Em 1972, Ferry Porsche havia assumido o controle da empresa, mas Anton Piëch e seu pai Ferdinand mantiveram o controle do conselho. Isso mudou quando Ferry soube da política de Sachiro Honda de não ter família no negócio. Inspirado pelo sucesso da empresa, Ferry expulsou seu pai e o cofundador do negócio e preencheu o conselho com líderes empresariais respeitados da Alemanha e do exterior. A mudança não foi hostil e Ferdinand realmente a usou como uma oportunidade para iniciar um novo empreendimento, a Porsche Design, uma empresa de design que produz bens de luxo como relógios, óculos de sol e móveis. A Porsche Design permanece em operação até hoje e ainda é uma grande parte da marca Porsche. Na década de 1970, o grupo Porsche foi reestruturado em uma holding com a Porsche Design, a rede de concessionárias Porsche e, mais importante, a montadora Porsche, todas mantidas como subsidiárias. A holding abriu o capital, vendendo ações na Bolsa de Valores de Frankfurt. A família Porsche Piëch manteve todo o poder de voto, mas o dinheiro arrecadado pelo IPO foi usado para financiar ainda mais o desenvolvimento da marca de carros, bem como para fazer aquisições em uma gama de outros negócios com foco automático. Você provavelmente veio do meu vídeo sobre como o dinheiro funciona. Então, você sabe que esta holding agora age mais como um fundo de hedge do que como uma montadora de carros, sendo sua maior aquisição até hoje o grupo Volkswagen, que lhe deu o contrato para projetar seu primeiro carro há mais de 80 anos. A Porsche teve uma história conturbada, mas sendo capaz de se adaptar a novas oportunidades e desafios, navegou por alguns dos eventos históricos mais importantes do século passado e continua a operar com sucesso até hoje. Agora, para aprender sobre empresas que foram na direção oposta, vá assistir ao meu vídeo sobre a lenta queda do History Channel para aprender como ele passou de fazer documentários de classe mundial para lixo de reality shows. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de curtir e se inscrever para continuar aprendendo como a história funciona. E aí, curtiu essa saga da Porsche? Uma empresa que quase faliu diversas vezes, mas que se reinventou e hoje é sinônimo de luxo e velocidade.
Desde os tempos difíceis na Alemanha, pós-guerra, até a briga familiar que mudou o rumo dos negócios, a Porsche provou que a capacidade de adaptação é a chave para o sucesso. Se você gostou de conhecer essa história cheia de reviravoltas, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais vídeos sobre história, negócios e curiosidades do mundo automotivo. E não se esqueça, a história é cíclica, então fique sempre atento às oportunidades e desafios que surgem no caminho. Até a próxima!